nós vamos começar aqui a nossa primeira aula com uma delas, que para mim é de extrema importância, a Lei de Tortura. A Lei 9455 de 97. Então, apesar de não termos, né, a alteração pelo pacote de crime na Lei de Tortura, você não pode ir para a sua prova sem ter lido a Lei 9455 de 97. Porque é aquilo que eu falei para vocês. A prova está cobrando a literalidade do dispositivo. Pode pegar aí questões anteriores dessa banca, ou então até mesmo que não tenha sido essa banca, que é concurso da Polícia Civil do Paraná. Se você olhar, ele cobra muito conteúdo da lei. Quando não é conteúdo da lei, conteúdo da súmula. Enfim, ele cobra a literalidade do dispositivo. Então, uma atenção especial à literalidade dos dispositivos, porque com certeza é isso que vai cair na nossa prova. E o nosso estudo de hoje, aí, Lei de Tortura, Lei 9455 de 97. Antes de a gente entrar aqui no tema propriamente dito, vou fazer uma pequena introdução da Lei de Tortura. Após a Segunda Guerra Mundial, começou um movimento obviamente, em razão das atrocidades ocorridas na guerra, começou-se aí um movimento para reprimir e coibir esse tipo de comportamento, que é a tortura. Mas, em razão disso, começaram a surgir diversos tratados internacionais que, inclusive, o Brasil ratificou muitos deles. Mas aqui, em âmbito interno, não havia nenhum tipo de legislação que trouxesse a preocupação de coibir esse tipo de comportamento. Só após a Constituição de 88 que começou aí, né, o legislador constituinte a trazer esse tipo de preocupação em vir a coibir e proibir e reprimir essa prática tão assim, óbvio, né, tão humilhante e degradante, que é o quê? A tortura. Então, antes de 88, não havia nenhum tipo de proibição e repressão no que se refere à tortura à legislação interna. Então, antes de 88, apesar de o Brasil ter ratificado diversos tratados internacionais que assim vinham a reprimir esse tipo de comportamento, apenas em 88 que começou realmente ter essa preocupação em âmbito interno. E aí surge o artigo 5º, que eu trouxe aqui para vocês, inciso 3 e o inciso 43. O inciso 3, que traz aí: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, que traz aí uma forma de punição, obviamente, visa aí uma punição de forma suficiente e eficiente aí desse comportamento, obviamente, desumano. E esse mandado de criminalização previsto aí no artigo 5º, inciso 43, que diz: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitiram. Então, só a partir de 88 começou uma preocupação de reprimir esses comportamentos desumanos, trazendo ali o legislador constituinte no artigo 5º, inciso 3, que é vedado qualquer tipo de tratamento desumano, degradante, que é a tortura. Obviamente, ali não deixa de ser um mandado de criminalização implícito, porque, óbvio, se o legislador constituinte diz que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano e degradante, o que ele está querendo dizer? Olha só, legislador, faça uma lei para que venha a se proibir e coibir essa conduta de forma eficiente e suficiente. E, de forma expressa, esse mandado de criminalização está previsto aí no artigo 5º, vou colocar aí para vocês, artigo 5º, inciso 43, que fala: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura. E, inclusive, a prática de tortura é equiparada a hediondo.
Então, a prática de tortura é uma conduta equiparada a crime hediondo. Mas, apesar de termos aí esse mandado de criminalização, essa preocupação do legislador constituinte em coibir e vedar qualquer tipo de tratamento cruel e desumano e degradante, só com o ECA, a primeira legislação interna, o ECA, é a Lei 8.069 de 90. Apenas em 1990 que surge o primeiro tipo penal que trata aí de tortura. Que era, à época, o artigo 233 do ECA. Vou colocar aqui para vocês, artigo 233 do ECA, que dizia: submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância à tortura. Mas o que acontece? Esse foi o primeiro dispositivo que tipificava o crime de tortura. Em 88, veio o legislador constituinte trazendo essa preocupação de trazer aí uma forma suficiente e eficiente de vedar esse comportamento, pedindo inclusive no inciso 43 do artigo 5º esse mandado de criminalização, que a lei tipificasse e condenasse essa conduta, mas apenas em 90, no ECA, que veio o primeiro tipo penal a trazer aí o crime de tortura. Mas, porém, esse tipo penal, o que acontece aqui? Ele não disciplina de forma expressa o que seria considerado tortura. Não disciplina, não fala o que é tortura, como é que é esse comportamento, o que é considerada a conduta de tortura. Apenas tipifica a prática de submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda, vigilância à tortura. Então, apesar de ser, em 88, ter essa preocupação pelo legislador constituinte de vedar essa prática desse comportamento, apenas em 1990, com o ECA, que veio a primeira tipificação da prática desse crime. Mas também aqui, vocês devem ter percebido, o ECA só se aplica a quem? A criança e o adolescente. Então, só haveria aqui o crime de tortura em um único sujeito passivo. E quem era ele? A criança e o adolescente. E 7 anos depois, apenas em 1997, que os legisladores, aí sim, com a Lei 9455, que disciplinou e tipificou a conduta de tortura. Inclusive, a Lei 9455, de forma expressa, revoga esse dispositivo lá do ECA, que é o artigo 233, de forma expressa, ela revoga e, obviamente, todo aquele sujeito passivo que ali era tutelado, agora também será tutelado aqui, em conjunto com os demais, aqui na Lei 9455 de 97. Então, apenas em 1997 que houve uma efetiva legislação trazendo e especificando e, obviamente, punindo o crime de tortura. Trago aí a Lei 9455 de 97, que é a Lei de Tortura. Aí que ela passou a definir, né, o que seria essa conduta de torturar, de submeter alguém aí a um tratamento cruel, desumano e degradante. E coloquei aqui em letras grandes para você realmente chamar a atenção, porque isso já foi, inclusive, questão de prova. A Lei 9455 de 97, ela revoga expressamente o artigo 233 do ECA, que punia lá o crime de tortura, submetendo criança e adolescente a essa conduta. E qual é o bem jurídico, botei aqui de forma abreviada, o bem jurídico tutelado pela lei de tortura? Não só, obviamente, a integridade física e mental de uma pessoa, mas também o quê? A dignidade humana. Imagina você submeter uma pessoa a um tratamento cruel e degradante. Óbvio, além de você trazer malefícios à integridade física e também mental, psicológica daquela pessoa, você está submetendo, você está fazendo regredir a uma condição de subhumana. Então, em razão disso também, a lei de tortura não só tutela a integridade física e psíquica de alguém, mas ela também tutela a dignidade humana. Vamos fazer só uma pontuação seguinte. Por quê? Antes de 88, eu disse que apenas tratados internacionais
falavam e reprimiam essa conduta, que é a conduta de tortura. Então, apenas tratados internacionais antes de 88 tinham aí essa preocupação de vedar esse comportamento. E o Brasil apenas com a Constituição de 88 que passou aí a querer tutelar e coibir de forma eficiente e suficiente essa conduta degradante. E algumas questões questões de provas surgem em relação a isso. Do que a legislação interna aqui, nossa, ela destoa dos tratados internacionais. Em 2 pontos, a nossa legislação interna, ela destoa dos tratados internacionais que tratam aí do crime de tortura. Eu trago para vocês 2 pontos, porque também são pontos cobrados em prova. Vamos lá. O que a legislação, então, brasileira, a nossa legislação aqui interna, ela vai destoar aí dos tratados internacionais? Em apenas 2 pontos. Por quê? O primeiro deles e o segundo deles. Vamos lá. Primeiro deles, gente. O crime de tortura aqui, obviamente, existem algumas condutas, que nós já vamos ver quais são elas, que são consideradas que são crimes próprios, que depende aqui de uma qualidade especial do sujeito, seja o sujeito ativo ou o sujeito passivo. Porém, há outras condutas também que são consideradas aí crimes comuns. Mas só que nos tratados internacionais, o crime de conduta, o crime de tortura só pode ser praticado por agente público. Nos tratados internacionais, a tortura só pode ser praticada por agente público. É um crime próprio. Aqui não. Existem, obviamente, alguns tipos penais de tortura que são crimes próprios, mas existe também aqueles que são crimes comuns, podem ser praticados por qualquer pessoa. Em razão disso, que aqui o crime de tortura, a referência que se faz a ele é chamado de crime jabuticaba. E por que crime jabuticaba? Porque jabuticaba só existe aqui no Brasil. E só apenas no Brasil que a tortura é considerada crime comum. Nas legislações externas, aí, em tratados internacionais, inclusive, a tortura é crime próprio, só pode ser praticada por agente público. Então, nesse ponto, a nossa legislação interna, ela destoa aí dos tratados internacionais. Outro ponto também, que a legislação interna nossa, ela destoa dos tratados internacionais. O crime de tortura é um crime prescritível. Nos tratados internacionais, a tortura é crime imprescritível. Inclusive, trago aqui para vocês a nossa legislação interna, que é a nossa Constituição, ela traz aqui para mim, no inciso aí, artigo 5º, inciso 42 e 44, quais são os crimes considerados aí imprescritíveis. E quais são eles? O racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Então, imprescritível apenas quem? Racismo e o crime de ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Então, em apenas 2 pontos, a nossa legislação brasileira ela vai destoar aí dos tratados internacionais. Primeiro de tudo, a tortura pode ser praticada por qualquer pessoa. Em âmbito internacional, a tortura é crime o quê? Próprio. Outro ponto que ela destoa, a tortura é um crime prescritível. Por quê? Em âmbito internacional, a tortura é imprescritível. E o nosso ordenamento, a nossa Constituição da República, diz que é imprescritível apenas quem? Racismo e o crime de ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Então, façam esses apontamentos, porque o examinador sabe dessa diferença e ele já foi, inclusive, questão de prova. Então, tortura aqui é crime comum, inclusive fazem menção a ela, trazendo aí essa expressão de crime jabuticaba, porque só apenas no Brasil que a tortura é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, em que pese aí haver alguns tipos penais em que depende, sim, de uma qualidade especial do sujeito, e a tortura é crime prescritível, porque em âmbito internacional a tortura é um crime imprescritível. E o nosso ordenamento jurídico, a nossa Carta Maior, a nossa Carta Magna, traz aí quais são os crimes considerados imprescritíveis, no artigo 5º, inciso 42 e 44 da Constituição. E quando a gente abre a nossa lei 9455 de 97, ela traz para mim aí 6 tipos, vamos assim dizer, de tortura.
E, obviamente, a doutrina gosta de trazer algumas nomenclaturas para fazer menção a esses tipos penais. Vamos lá. O artigo 1º, inciso 1. A linha A traz a tortura confissão, também chamada de tortura prova, probatória ou inquisitorial. A linha B traz aí a tortura crime. A conduta prevista na linha C do artigo 1º do inciso 1 traz aí a tortura preconceito. Do inciso 2, tortura castigo, vindicativa, punitiva, ou também chamada aí de intimidatória. O parágrafo 1º traz a tortura equiparada à tortura, a tortura imprópria, ou então a tortura pela tortura. E o parágrafo 2º aí traz a tortura omissão. As condutas do artigo 1º, inciso 1, a linha A, B e C, são crimes comuns. É um crime comum. Artigo 1º, inciso 1, a linha A, a linha B e a linha C. Os demais, deixa eu ver se dá para colocar aqui. Crime próprio. Vai depender aí de uma qualidade especial do sujeito. Então, para a gente encerrar aí, são 6 tipos de tortura trazidos pela Lei 9455. A doutrina, inclusive, coloca nomenclaturas diferenciadas para cada conduta de tortura tipificada nesses artigos. As condutas do artigo 1º, inciso 1, a linha A, B e C, são crimes comuns. É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. E do inciso 2, parágrafo 1º e parágrafo 2º, é considerado aí crime próprio, dependendo aí de uma qualidade especial do sujeito. Ok? Vamos continuar aqui analisando agora os tipos, as condutas previstas lá na Lei 9455 de 97. A primeira que nós vamos começar aí a analisar é do artigo 1º, inciso 1. Vamos lá. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. O núcleo do tipo aqui é constranger. O que é o ato aqui de constranger? Constranger é retirar a liberdade de autodeterminação. Obrigar, submeter, forçar. Então, o núcleo do tipo, tá aqui, etc. O núcleo do tipo, etc. não, que parece que é muitas outras coisas. Vou botar aqui 3 pontinhos. Vamos lá. O núcleo do tipo aqui é constranger. Então, eu vou retirar a liberdade de autodeterminação de alguém, eu vou obrigar alguém, eu vou submeter alguém, me utilizando de quê? Me utilizando de violência ou grave ameaça à pessoa. Então, eu vou obrigar alguém e vou me utilizar aqui de violência ou grave ameaça. E essa violência ou grave ameaça vai ter o condão de quê? Causar sofrimento físico ou mental a determinada pessoa. Mas os tipos previstos aqui no artigo 1º, inciso 1, em que eu vou retirar a liberdade de autodeterminação de alguém através do emprego de violência ou grave ameaça, causando nessa pessoa sofrimento físico e mental, eu vou praticar essa conduta com um fim específico. E os fins específicos estão previstos ali na linha A, na linha B e na linha C. Então, a tortura prevista aqui no artigo 1º, inciso 1, é uma tortura em que eu vou, obviamente, constranger aquela pessoa. E como é que eu vou praticar esse constrangimento? Mediante uma violência ou grave ameaça. E que eu vou ter o condão de, no momento que eu estiver retirando a liberdade de autodeterminação daquela pessoa, me utilizando de violência ou grave ameaça, eu vou com aquilo causar sofrimento físico e mental daquela pessoa com uma finalidade específica. A linha A, trazer ali uma confissão, uma informação de determinada pessoa. A linha B, que ela venha praticar uma ação ou omissão de natureza criminosa. A linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, as condutas previstas no artigo 1º, inciso 1, a linha A, B e C, eu vou praticar a tortura com um fim específico. Sem essa finalidade específica, eu não estou praticando crime de tortura.
Em que pese eu estar aqui constrangendo, submetendo a pessoa a um sofrimento físico e mental mediante uma violência ou grave ameaça, se eu não tiver a finalidade específica prevista na linha A, B ou C, eu não estou praticando crime de tortura. Obviamente, algum crime eu estou praticando. Lesão corporal, constrangimento ilegal, mas crime de tortura não. Por quê? Eles têm uma finalidade específica. E as finalidades específicas estão previstas na linha A, B e C. Ok? Então, voltando lá para o nosso tablet, a conduta do artigo 1º, inciso 1, eu vou constranger alguém, vou retirar aí a liberdade de autodeterminação dessa pessoa, vou obrigar essa pessoa, me utilizando aí de violência ou grave ameaça, com o condão de provocar aí um sofrimento físico, dor, sofrimento, ou um sofrimento mental, angústia, temor, para uma das finalidades específicas previstas aí na linha A, B e C, que nós já vamos começar a analisar. Primeiros OBS que nós temos que abrir. Primeiro deles, já tinha assinalado com vocês, é crime comum. Pode ser praticado aí por qualquer pessoa. Não depende de uma qualidade especial, seja aí do sujeito ativo, seja aí do sujeito passivo. Então, as condutas previstas no inciso 1 do artigo 1º, seja a linha A, B e C, são consideradas aí crime comum. Podem vir a ser praticada por qualquer pessoa. Próximo OBS aí é crime formal. Não há a necessidade do quê? Da finalidade específica restar ali consumada. Não há a necessidade, deixa eu jogar aqui para mim. Não há necessidade de eu vir alcançar a finalidade específica prevista lá na linha A, B e C. No momento em que eu emprego constrangimento, me utilizando da violência ou grave ameaça e causando sofrimento físico ou mental àquela pessoa, tendo ali aquelas finalidades específicas, mesmo que elas não venham a se consumar, mesmo que elas não venham aí a se realizar, eu já estou aí em curso nesse crime, porque é considerado o quê? Um crime formal. Crime formal. O tipo, ele descreve a conduta e o resultado. E para a consumação daquele tipo, eu só preciso do quê? Da prática da conduta. O resultado naturalístico seria mero quê? Exaurimento. Então, as condutas tipificadas no artigo 1º, inciso 1, a linha A, B e C, são consideradas aí crime formal, ok? E, por fim aí, o último OBS, o fim específico, sob pena... O fim específico, ele tem que vir a se realizar, sob pena de quê? Restar qualificação jurídica diversa. Já falei com vocês, como lesão corporal, constrangimento ilegal, etc. Então, o fim específico, aqui almejo aqui praticar esse constrangimento, me utilizando de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico e mental àquela pessoa, ele tem que estar na minha intenção. Eu tenho que ter esse dolo específico. Porque se eu assim não tiver, praticar algum tipo de constrangimento, me utilizando de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico e mental àquela pessoa. Se eu não tiver uma dessas finalidades específicas, previstas na linha A, B ou C, eu vou estar aqui em outra qualificação jurídica diversa. Podendo aí ser uma lesão corporal, podendo aí ser um constrangimento ilegal, ok? Então, aqui, a tortura prevista no inciso 1, a linha A, B e C do artigo 1º, possui aí uma finalidade específica. A primeira que nós vamos analisar é a tortura confissão da linha A, artigo 1º, inciso 1, a linha A, que traz aí a tortura confissão. Como é que é essa conduta? Com o fim de obtenção, de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então, ali, na linha A, eu vou me utilizar de um constrangimento mediante violência ou grave ameaça, vou submeter aquela pessoa a um sofrimento físico ou mental. E qual é a minha finalidade específica? Eu vou praticar essa conduta para obter uma informação, uma declaração ou uma confissão da vítima ou de uma terceira pessoa. Então aqui eu vou almejar receber com essa minha conduta alguma informação, alguma declaração, alguma confissão ou daquela vítima que eu estou ali torturando ou de uma terceira pessoa.
aqui não leva-se em consideração a natureza, né, do conteúdo dessa informação. Pode ser uma informação de cunho penal, de cunho civil, enfim, não leva em consideração qual é a informação que eu estou visando no momento ali que eu estou praticando a minha tortura. Por exemplo, policiais. Policiais podem pegar determinada pessoa, torturá-la para que ela venha confessar a prática de determinado crime. Ele está em curso em que tipo penal? Artigo 1º, inciso 1, a linha A. Ou então, por exemplo, outro exemplo que eu posso trazer aí para vocês. O namorado está desconfiado que a namorada está tendo um caso com determinada pessoa que ele ainda não descobriu quem, mas ele está desconfiado que está sendo traído. Ele pega a namorada e começa a torturar ela, para ela dizer qual é o nome do amante dela. Ele está em curso no crime de tortura porque ele submeteu aquela pessoa a constrangimento, constrangeu aquela pessoa, submeteu ela a sofrimento físico, ou então a sofrimento mental, mediante violência ou grave ameaça, para que ela venha dizer ali quem é o amante que ele está achando que ela tem. Então aqui não leva em consideração o quê? O teor aí dessa informação. Desde que, obviamente, aquela conduta eu venho a praticar com um fim específico. E mais uma vez eu disse para vocês, não há necessidade de ele vir a obter essa informação, essa declaração, essa confissão. Mesmo que essas pessoas não venham a informar, a declarar ou confessar o que o torturador ali quer, no momento que ele pratica a conduta de constranger, submeter aquela pessoa a sofrimento físico ou mental, com essa finalidade, já está aí tipificada a tortura da artigo 1º, inciso 1, a linha A, ok? Então, coloquei os exemplos para vocês colocarem no material e não importa a natureza da confissão, abrange aí fatos pessoais, penais, etc. Ok? Passando aí para a próxima tortura, a linha B. Então, ele vai constranger, se utilizando aí de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. E qual a finalidade aí específica da linha B? Provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, aqui, o sujeito ativo, ele vai se valer da tortura para que determinada pessoa, a pessoa torturada, ela venha a agir ou se omitir em razão de uma natureza ali criminosa. Exemplo que sempre traz aí os livros falando. O gerente do banco é submetido ali a um sofrimento mental. O assaltante entra na casa do gerente do banco, sabe aquele gerente lá, geral do banco, bota um banco aí, sei lá, sinistro. E ele entra na casa desse gerente falando assim, olha só, tá vendo aqui, tô com essa arma aqui. Vou dar um tiro na cabeça do seu filho, se você não for lá no cofre e pegar lá as pedras preciosas, enfim, o dinheiro, barra de ouro, enfim, que tá lá no banco, que só você tem acesso, você e mais X pessoas têm acesso. Se você não voltar aqui não sei quanto tempo com esse dinheiro, eu vou matar seu filho. E fica lá, brincando lá, roletando lá o revólver e apertando lá no gatilho na cabeça da criança. Ele foi submetido ao quê? Ele foi constrangido, mediante o quê? Uma grave ameaça. Essa grave ameaça causou nele o quê? Um sofrimento mental. E esse torturador, qual era a finalidade dele no momento que ele está praticando essa conduta? Que aquele gerente do banco viesse a provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Fosse lá e procedesse, né, tomasse parte desse crime de furto no banco ali a qual ele era gerente. Então, ele vai responder pelo crime de tortura aonde? Artigo 1º, inciso 1, a linha B. Porque a conduta dele teve como finalidade o quê? Provocar uma ação ou omissão de natureza aí criminosa. Natureza criminosa. Primeiro obedece aí da nossa questão. Porque se for contravenção penal, aqui o tipo é expresso ao falar de natureza criminosa. Se for contravenção penal, mesmo que ele submeta aquela pessoa a constrangimento, se utilizando de violência, grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, ele não vai responder pelo tipo de tortura. Pelo crime de tortura, não vai responder. Por quê?
Porque se for uma contravenção, a finalidade aqui que ele está querendo provocar daquela pessoa com uma ação ou omissão de natureza contravencional, não se tipifica aqui no crime de tortura. Pode haver uma capitulação jurídica diversa, mas que não o crime de tortura. Por quê? O crime de tortura aqui, do artigo 1º, inciso 1, a linha B, é expresso em falar crime, conduta aí criminosa. Outro OBS também importante, que gosta bastante aí de aparecer em prova, é o seguinte, se valendo aí do exemplo que eu dei, tá? Ele tortura o gerente para que ele vá até o banco e tome parte lá do crime de furto. Aí o gerente vai lá e não há necessidade, que mais uma vez frisa aqui com vocês. O crime é crime o quê? Formal. Não há necessidade de quê? Dele vir realmente a agir ou se omitir aqui em relação à natureza criminosa do qual ele foi provocado. Mas caso ele venha a praticar o crime, esse gerente, caso ele venha a praticar o crime, ele vai responder por isso? Não. Por quê? Vai estar excluída aí a sua culpabilidade. Em razão do quê? Da inexigibilidade de conduta diversa. Por quê? Ele só praticou aquela conduta sob coação o quê? Moral irresistível. Prevista lá no artigo 22 do Código Penal. E o torturador vai responder pelo quê? Além desse crime de tortura, que aqui ele vai responder como autor imediato, o crime praticado pelo gerente, ele também vai vir a responder, mas na condição de quê? De autor mediato, ok? Isso é questãozinha também de prova. Então, o torturador, além do crime de tortura, mas obviamente aqui na condição de autor imediato, ele também responde pelo crime praticado pelo torturado, mas na condição de quê? De autor mediato. Se o torturado ali praticou, se ele submeteu o torturado a vir a praticar, por exemplo, um crime de furto, ele vai responder pelo crime de furto que esse torturado veio a praticar, mas na condição de autor mediato, ok? Faça esse OBS aí que é uma questãozinha também que gosta bastante aí de aparecer. Torturado não responde pelo crime praticado em razão aí da inexigibilidade de conduta diversa. Exclui a culpabilidade, porque ele agiu sob uma coação moral irresistível, artigo 22 do Código Penal, ok? Aí já até coloquei, né? O torturador responde pelo crime praticado pelo torturado na condição de autor mediato, em concurso material com delito de tortura, mas aí na condição de autor imediato. Esse OBS é importante, que inclusive já foi alternativa aí de questões objetivas, ok? Passando, próxima tortura, da linha C, artigo 1º, inciso 1, a linha C. Então eu vou constranger alguém, me utilizar ali da violência ou da grave ameaça, submeter aquela pessoa, em razão da minha violência ou grave ameaça, a sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. Grifa isso na sua lei, porque a tortura aqui só ocorre se a discriminação for racial ou religiosa. Se for qualquer outro tipo de discriminação que levou a gente a agir desta forma, não é crime de tortura. Se for ali em razão da condição da pessoa ser homossexual, ou então em razão da condição da pessoa idosa, da pessoa deficiente, por mais que ele venha ali a constranger, se utilizando de violência ou grave ameaça, submetendo aquela pessoa a sofrimento físico ou mental, mas o que motivou ele a praticar, a agir assim, for uma discriminação que não racial, que não religiosa, não é o crime de tortura previsto no artigo 1º, inciso 1, a linha C. Porque ele é expresso a dizer a discriminação aqui que leva ele a agir assim. A discriminação aqui é racial, a discriminação aqui é religiosa. A pessoa assim agiu porque ela constrangeu, se utilizou de violência ou grave ameaça, submetendo aquela pessoa a sofrimento físico ou mental porque aquela pessoa, aquele sujeito passivo era um bandista, era protestante, da igreja evangélica protestante, enfim, em razão da religião dela, ou então em razão da raça, era chinês,
era negro, enfim, era asiático, aí inclui-se aqui. Se ele agiu desta forma em razão de discriminação racial ou religiosa, inclui-se o crime de tortura. Mas, se for em razão de homofobia, não inclui-se aqui no crime de tortura. Se for em razão de condição de pessoa idosa, pessoa de deficiência, não inclui-se aqui no crime de tortura. O que acontece? Coloquei aqui em forma de OBS para vocês. A divergência na doutrina, se a linha C do artigo 1º, inciso 1, é crime formal ou material. A maioria das provas vem dizendo, né, como temos aí também uma maioria dizendo na doutrina, que é crime formal. Todas as condutas previstas no artigo 1º, inciso 1, a linha A, B e C, é crime formal. Mas a doutrina aí que começa a bater que seria crime material. Por quê? A discriminação aqui não seria uma finalidade específica, mas sim uma motivação específica. O que motivou o agente a agir assim foi a discriminação racial e religiosa que ele tem contra determinada pessoa. Ele só torturou a pessoa, o que motivou ele a praticar a conduta foi a sua discriminação. Então, não há aqui uma finalidade específica, um fim a ser alcançado pelo agente, como há na linha A, como há na linha B. Aqui a doutrina que fala que seria um crime material, ela diz que não seria uma finalidade específica, mas sim uma motivação, botei aqui, específica. Por quê? O que levou ele a agir, constrangendo aquela pessoa, se utilizando de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental daquela pessoa, foi a discriminação que ele tem em relação àquela raça, em relação àquela religião. Então, aqui na linha C, para essa parcela da doutrina, seria considerado crime material. Então, no momento em que ali aquela pessoa é submetida a sofrimento físico e mental, está ali consumada essa conduta. Então, a consumação da conduta para essa parcela da doutrina que entende que o artigo 1º, inciso 1, a linha C é crime material, ela diz que ali não é uma finalidade específica. Finalidade específica é que o agente visa a alcançar com a prática da sua conduta. Aqui na linha C não há uma finalidade. Aqui na linha C há uma motivação específica. Ele foi motivado a agir assim, constrangendo, mediante violência ou grave ameaça, a causar sofrimento físico ou mental naquela pessoa, em razão da discriminação que ele tem daquela raça, discriminação que ele tem daquela religião. Então, no momento em que há o sofrimento físico ou o sofrimento mental, está consumada a infração, porque o que motivou ele a agir assim foi a sua discriminação em relação à raça, foi a sua discriminação em relação à religião. Há essa divergência na doutrina, mas o que eu vejo quando cai, porque quando tem divergência assim, e a divergência é de peso, doutrinadores de peso trazendo aqui que esse crime seria crime aqui considerado material, geralmente não cai em provas objetivas. Mas quando cai, o examinador, ele aponta para você que quer que você fale de acordo com essa doutrina aqui, com certeza que ele está se filiando, ok? Então, mas fica aí esse OBS para você que há essa divergência, porque aqui eles entendem que não há uma finalidade específica, como todos são do artigo 1º, inciso 1, a linha A, a linha B, mas aqui há uma motivação. O agente age assim porque ele discrimina. Então, há aqui uma motivação específica. Ele foi levado assim a agir porque ele discrimina determinada raça, ele discrimina determinada religião. Ele não está com a sua conduta querendo alcançar um fim específico, ok? Então, há essa divergência. Vocês anotem aí esse OBS no material de vocês. Vamos lá para o inciso 2. Vamos dar uma olhada no inciso 2, que trata aí da tortura castigo, vindicativa, punitiva ou também chamada aí de intimidatória. Qualquer nomenclatura aí que aparecer, está
castigo, vindicativo, punitivo, intimidatório, que está querendo fazer referência a essa conduta de tortura prevista no inciso 2. E como é que o agente, sujeito ativo aqui, vai praticar ela? Submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade, com o emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aquelas condutas que nós já vimos lá do artigo 1º, inciso 1, a linha A, B e C, eram crimes comuns, lembra? Sujeito ativo, sujeito passivo, pode ser o quê? Qualquer pessoa. Não leva em condição uma qualidade especial do sujeito. Aqui já começa a ser diferente. A do inciso 2 e as demais aí que nós vamos ver e tratar a partir desse bloco, são consideradas crimes próprios. Aqui, leve em consideração que uma qualidade especial, seja do sujeito ativo ou do sujeito passivo. Inclusive, é um crime chamado de bipróprio. É chamado aí de bipróprio. Por quê? Leva em consideração qualidades especiais de ambos os sujeitos. Porque aqui eu tenho que ter alguém sob sua guarda, poder e autoridade. Então, o sujeito passivo tem que ser alguém que esteja sob a guarda, poder e autoridade. E o sujeito ativo, obviamente, ele também tem esse vínculo especial em relação a esse sujeito passivo. Ele pode até, com certeza, pode até... Esses tipos aqui penais do inciso 2, essas condutas aqui do inciso 2, geralmente são praticadas aí por agentes públicos. Mas isso não quer dizer que apenas um agente público pode vir aí a praticar a conduta do inciso 2. Um particular também pode vir, mas desde que ele tenha aí uma posição de agente garantidor. Então, desde que ele tenha ali uma posição de agente garantidor, ele pode também, um particular, pode figurar aí como sujeito ativo dessa conduta prevista no inciso 2. É um crime bipróprio, porque depende de uma qualidade especial aí de ambos os sujeitos. Há uma vinculação especial entre o sujeito passivo e a pessoa aí a ser torturada. Mas aí eu tenho que entender o que seria guarda, o que seria poder, o que seria considerada aí autoridade para que haja aí a tipificação desse crime de tortura previsto no inciso 2. Coloquei aí para vocês, para colocar no material de vocês. O que seria aí guarda? Guarda é o dever de vigilância atribuído a determinadas pessoas por meio de lei ou convenção particular, ainda que de maneira informal. Aí para incluir quem aí, gente? Aquela pessoa que toma conta do filho, que eu coloquei babá, mas pode ser de maneira, uma convenção particular, mas o quê? De maneira aí, inclusive, informal. Então, aí na guarda, eu posso incluir como sujeito ativo o pai, o professor, a babá. E poder? Quem tem poder também, que pode aí ser o sujeito ativo desse crime de tortura do previsto no inciso 2. Aqui é uma relação de sujeição, uma relação de poder circunstancial. Aí trouxe aí 2 exemplos para vocês. Deixa eu voltar aqui. Do caso do Timaya, do caso do tatuador, né, que pegou aquele menino que estava furtando e escreveu na cabeça dele, na testa dele, sou ladrão e vacilão. Ele foi condenado pelo crime, acho que já teve até condenação dele, pelo crime de tortura. E tortura onde? Aqui no inciso 2 do artigo 1º da Lei 9455. Por quê? Ali a relação entre eles era uma relação do quê? De sujeição. E no momento em que ele veio a praticar aquela conduta de escrever, de tatuar na testa do menino sou ladrão e vacilão, ele estava submetendo aquela pessoa que estava sob o poder dele, o quê? A um sofrimento físico e também, obviamente, mental. E qual era a intenção dele com isso? Aplicar ali um castigo pessoal, ou então até mesmo, eu vejo mais aqui como um castigo pessoal para aquele que estava ali praticando diversos furtos ali naquela região que ele pegou aquele menino. O caso também do Tim Lopes, quem aí não é do Rio, mas com certeza
o mundo todo ficou sabendo, Tim Lopes, que foi pego lá, ele estava fazendo uma reportagem lá, camuflado lá numa determinada comunidade carente aqui no Rio de Janeiro, e ele foi surpreendido por traficantes que pegaram ele, torturaram ele, fizeram diversas atrocidades com ele, enfim, e depois, obviamente, vieram aí a matá-lo. Eles também estão em curso no crime de quê? De tortura, prevista onde? No inciso 2. Por quê? Ele submeteu aquela pessoa, no caso ali o Tim Lopes, com emprego de violência, obviamente, e também teve grave ameaça. E qual era a intenção deles no momento que ele estava subjugando ali esse sujeito passivo? Causar um intenso sofrimento físico como medida ali de castigo pessoal. Então, preste atenção nessas expressões que eu grifei com vocês. Por quê? Tem que haver uma relação de guarda, poder e autoridade do sujeito ativo com o sujeito passivo, que é a pessoa ali que está sendo torturada. Então, há uma relação especial entre eles. Esse crime é um crime próprio. E no momento que ele submete essa pessoa, que está sob sua guarda, poder, autoridade, ele está submetendo ela, se utilizando de emprego, violência ou grave ameaça, e está causando um intenso sofrimento físico ou mental. Coisa que a gente não viu aonde? No inciso 1. No inciso 1 só falava de quê? Constranger, se utilizar de violência ou grave ameaça, e com a violência ou grave ameaça ela vai ter o condão de causar o quê? Um sofrimento físico ou mental. Aqui o sofrimento físico ou mental tem que ser intenso. Então, é desmedido o sofrimento que eu vou causar na figura típica prevista aqui no inciso 2. E eu vou assim agir para o quê? Para aplicar um castigo pessoal a essa pessoa, ou então aí uma medida de caráter preventivo. Falei para vocês que é guarda, falei para vocês que é poder, inclusive trouxe aí o exemplo. Casos fáticos que efetivamente vieram a ocorrer, e autoridade, da onde que eu retiro um conceito de autoridade. O conceito de autoridade você retira lá do parágrafo único da Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade. Quem é autoridade para efeitos aqui que eu vou incluir para tipificar na conduta aqui de tortura? Repute-se agente público para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce ainda que transitoriamente sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Enfim, então o conceito de autoridade, para eu vir a entender o que é autoridade, que é essa qualidade especial aqui, que tem que existir entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, eu posso retirar lá da lei de abuso de autoridade. O exemplo aqui que eu posso trazer como incurso no inciso 2, em que há uma relação de autoridade entre o sujeito passivo e o sujeito ativo, por exemplo, diretor de um estabelecimento prisional, diretor de um presídio. Em razão dos presos terem fugido, ele submete aqueles presos a um sofrimento intenso, desmedido, desregulado, um sofrimento físico e um sofrimento mental, em razão ali deles terem um plano de fuga, ou então deles terem ali fugido e depois, obviamente, sido capturados. Ele submeteu aquele diretor do estabelecimento, como castigo daqueles presos terem fugido, ele submeteu aqueles presos à tortura. Então, seria aí um exemplo desse crime previsto no inciso 2 do artigo 1º da Lei 9455 de 97. O que acontece? A ausência desse intenso sofrimento, então tem que causar um intenso sofrimento, porque se não causa um intenso sofrimento, há uma desclassificação para o crime de maus tratos. Então, eu tenho que causar intenso sofrimento. Porque se eu não venho causar um intenso sofrimento, há a desclassificação da minha conduta. Para onde? Para o crime de maus tratos. E o que eu posso vir a entender como intenso sofrimento?
causar padecimento àquela vítima, causar ali um verdadeiro suplício daquela vítima. Se eu não causo aqui um intenso sofrimento com essa minha conduta de submeter aquela pessoa a sofrimento físico e mental, a desclassificação vai para onde? Para o crime de maus-tratos. Importante aqui a gente fazer uma diferença entre o crime de tortura e o crime de maus-tratos, que ele gosta bastante, né? Quando é que eu vou tipificar no artigo 136 do Código Penal, que é o crime de maus-tratos, quando eu vou tipificar no artigo 1º, inciso 2 da Lei 9455, trazendo aí o crime de tortura. Vou colocar aqui para vocês, já falei aí do intenso sofrimento, vamos lá. Para acrescentar o material, intenso sofrimento físico ou mental. O que eu posso entender? São atos que acarretam padecimento desmensurado, aflição árdua, penosa, verdadeiro suplício. Olha aí, a ausência acarreta desclassificação para o crime aí de maus-tratos. O que vamos levar em consideração? Isso daí eu tirei, o que se leva em consideração, eu tirei aí de questões doutrinárias que falam duração do emprego, doutrinária e também jurisprudencial, em que teve uma desclassificação para o crime de maus-tratos, ou então até mesmo não era considerado maus-tratos, mas aí analisaram a conduta e viram que era caso de tortura. O que eles levam em consideração? Tanto apontamento doutrinário quanto apontamento aí jurisprudencial. A duração do emprego da violência ou grave ameaça, os efeitos físicos ou mentais causados ali com aquela conduta, o sexo da vítima, a idade da vítima, o estado de saúde, tudo isso é levado em consideração para ocorrer a tipificação no crime de maus-tratos ou para vir a ocorrer aí a tipificação no crime de tortura prevista aí no artigo 1º, inciso 2, que leva em consideração esse intenso sofrimento físico e mental, e ele pratica essa conduta com uma finalidade de quê? Castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, que é muito semelhante com o quê? Com a conduta prevista no artigo 136 do Código Penal. Vamos aí à análise do dispositivo. O artigo 136 começa dizendo assim, crime de maus-tratos. O que é? Expor a perigo a vida ou a saúde da pessoa, sob sua autoridade, olha aí, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando aí de meios de correção ou disciplina. Se você não percebeu, está vendo então que o artigo 136 do Código Penal, que trata aí do crime de maus-tratos, ele está dizendo quais são os meios de execução que a pessoa deve se utilizar no momento ali em que ela está praticando a conduta e, obviamente, se ela está praticando a conduta utilizando esses meios de execução, ela está em curso aqui no crime de maus-tratos. E quais são os meios de execução trazidos de forma expressa no dispositivo? Privar da alimentação, cuidados indispensáveis, trabalho excessivo ou inadequado, abusar de meios de correção e disciplina. Então, o artigo 136 do Código Penal, ele traz para mim o quê? Quais são os meios de execução que esse sujeito ativo vai se valer para praticar aí o crime de maus-tratos. Aqui ele vai visar reprimir uma indisciplina. E no momento que ele vai aqui reprimir uma repressão a essa indisciplina, ele vai expor a perigo a vida ou a saúde daquela pessoa. Esse crime de maus-tratos é um crime de perigo. Esses meios de execução aqui, listados de forma expressa, que eu grifei aqui com vocês, privar de alimentação, cuidado indispensável, trabalho excessivo, ou então até mesmo abusar ali do meio de correção ou disciplina, ele vai se utilizar visando ali reprimir determinada indisciplina daquele sujeito passivo, mas a conduta dele vai expor aquela pessoa a um perigo à sua saúde, a um perigo à sua vida. Não está visando causar dano, porque se ele visa causar dano,
com a sua conduta, por mais que seja um desses meios de execução ali listados no artigo 136, a conduta será tipificada aonde? No crime de tortura. Por quê? O crime de tortura é um crime de lesão. Eu vou lesionar, é um crime de dano, melhor dizendo. É um crime de dano. O crime do artigo 136, que é o crime de maus tratos, é um crime de perigo. Os meios de execução aqui utilizados vai visar expor aquela pessoa a um perigo. Ela vai estar em perigo no momento, a vida dela vai estar em perigo, a saúde dela vai estar em perigo com a conduta do sujeito ativo. O pai, por exemplo, vê que está começando a chover, vai lá na janela e fala assim, fulaninho, filho dele, fulaninho, entra aí, vambora que vai começar a chover. Nada do garoto entrar, nada do garoto... Aí vai lá fora de novo, chama, nada do garoto entrar, nada do garoto entrar. Na hora que o garoto resolve entrar, porque já está uma chuva torrencial, o pai faz o seguinte, é agora que você veio? Agora você vai ficar aí fora, tá bom, querido? Porque você não me obedeceu. Aí você vai aprender a me obedecer. Aí deixa o garoto lá fora, naquela chuva torrencial, com raio, com escambau, aquela ventania, e o menino pequenininho lá de fora, pegando chuva, pegando chuva, pegando chuva. Isso seria o quê? Tortura, artigo 1º, inciso 2, ou artigo 136 do Código Penal. Artigo 136 do Código Penal. Crime de maus tratos. Ele expôs ali a perigo a saúde daquela criança. Ele abusou, obviamente, do quê? Dos meios de correção, da indisciplina do menino de não ter ouvido o pai no momento em que ele pediu para o garoto entrar, que estava começando a chover. Tortura. Eu vou ter que submeter aquela pessoa a intenso sofrimento físico. Intenso, padecimento. E eu com a minha conduta, eu não estou querendo educar aquela pessoa. A conduta que eu vou praticar não é para educar, mas sim para o quê? Causar sofrimento, padecimento intenso àquela pessoa. E leva em consideração também as características físicas, o sexo, a idade, a condição de saúde daquele sujeito passivo. Teve um caso julgado pelo STJ, eu acho que eu não trouxe aqui para vocês, mas teve um caso julgado pelo STJ que levou em consideração a debilidade mental do sujeito passivo. A mulher deixava a filha com a criança, a filha com a criança foi ótimo, a filha com a babá, e ela saía para trabalhar. E ela ficou sabendo pelos vizinhos que escutava berros, gritos e parecia que a babá estaria ali maltratando essa criança. Essa mãe colocou câmeras de segurança em casa para ver se efetivamente estaria isso ocorrendo, levando em consideração também que a menina tinha uma debilidade mental e poderia estar ali berrando por outros motivos, enfim. E realmente, quando a mulher chegou e viu as filmagens, viu que a babá estava batendo na criança, jogava pedaços de... panela não, aquele cabo de... colher de pau na criança, a criança fazia cocô e sujava tudo, ela esfregava na cara da criança, enfim. Seria uma conduta que, em tese, foi ali, no primeiro momento, tipificada como os maus tratos. Realmente, ela abusou ali dos meios de correção com aquela criança. Mas só que quando chegou no STJ, eles desclassificaram essa conduta dizendo que era crime de tortura. E por quê? Porque levaram em consideração a debilidade mental daquela criança. Ela não teria condição nem de ser educada, porque a criança tem uma debilidade mental que ela não consegue entender aquele ato, que seria ali uma repressão de uma indisciplina por parte daquela criança. Então, em razão disso, houve essa desclassificação, porque aqueles meios utilizados pelaquela babá não seriam para reprimir, por mais que ela tenha abusado desses meios, que tipificaria aqui a conduta no artigo 136, aquela criança não teria nenhuma possibilidade de entendimento que ela estaria sendo reprimida por aquele ato da babá. E, obviamente, com isso, ela estaria causando o quê? Um intenso sofrimento, um padecimento àquela criança. Então, desclassificar a conduta do artigo 136 para o crime de tortura do artigo 1º, inciso 2. Então, tem que levar em consideração, além desses requisitos que eu falei para você, idade, condição de saúde da vítima, sexo da vítima, o tempo em que aquela pessoa foi submetida àquele sofrimento físico e mental, e também analisar
o dolo subjetivo, o elemento subjetivo, melhor assim dizendo, né? O elemento subjetivo, ele praticou a conduta visando dano ou expor a perigo. Se com a conduta dele ele expõe a perigo, artigo 136 do Código Penal. Se com a conduta dele ele causa um dano, Lei de Tortura, artigo 1º, inciso 2 da Lei 9455 de 97. Aí faça os OBS pertinentes, que nós já falamos, visa a repressão de uma indisciplina. Não há dolo de perpetrar, aqui no artigo 136, que é o crime de maus tratos, não há dolo de perpetrar o quê? Uma efetiva lesão, mas sim o quê? Criar uma situação de perigo. Na tortura, ele vai visar o quê? Padecimento, desvinculado aí de educação. Agora, vamos lá analisar a conduta do parágrafo 1º. Joga aí, vamos lá, essa figura equiparada à tortura, ou também chamada de tortura imprópria, ou tortura pela tortura. Como é que é essa conduta? Na mesma pena incorre quem? Obviamente, a pena é do dispositivo anterior. Na mesma pena incorre quem? Submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, mais um crime próprio, obviamente, aí, mas olha só, ele vai submeter uma pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a um ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Primeiro de tudo que eu tenho que entender aqui, pessoa presa, sentido amplo, tá? Incluindo não só a pessoa presa por questões penais, uma prisão penal, que é em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado, mas também uma prisão cautelar e também, inclusive, uma prisão disciplinar, uma prisão civil, inclui-se aqui. E pessoa sujeita à medida de segurança. Pessoa sujeita à medida de segurança, temos aí aquelas pessoas que estão lá em hospital psiquiátrico ou estabelecimento ali congênero, tratamento aí ambulatorial. Então, seja uma pessoa presa, seja uma pessoa sujeita a uma medida de segurança, se eu submeter ela a um sofrimento físico e mental por intermédio, obviamente, por intermédio de um ato não previsto em lei ou não resultante de uma medida legal. Porque eu tenho que levar em consideração que, óbvio, o simples fato da pessoa estar presa ou submetida até mesmo a um tratamento psiquiátrico ou então ambulatorial, ela, óbvio, ela está ali sendo submetida a um sofrimento físico, um sofrimento mental, por si só, obviamente, uma pessoa que é presa, uma pessoa que é submetida a um tratamento ambulatorial, ou então até mesmo a um hospital psiquiátrico em razão de uma medida aí de segurança, óbvio que há todo um sofrimento aí em relação ao fato dela estar ali presa ou então ali sendo submetida a essa medida de segurança. Mas por si só, por quê? Não vai ser considerado crime de tortura? Porque é um ato previsto em lei, é uma medida legal, não é uma medida que não é legal, não é um ato que não está previsto em lei, ok? Óbvio, por si só não vai ser considerado crime. Ah, ele foi preso, nossa, então está no crime de tortura. Não, porra, ele teve uma sentença penal condenatória transitada e julgado. Então, obviamente, é um ato previsto em lei, é um ato legal. Mas se eu submeto essa pessoa presa, deixa eu colocar lá no tablet, presa ou sujeita à medida de segurança, a ato não previsto em lei, ou não resultante de medida legal, causando-lhe sofrimento físico ou mental a essa pessoa, eu vou estar em curso no parágrafo 1º do artigo 1º da lei aí de tortura 9455 de 97. Como é que eu vou interpretar essas duas expressões aqui, ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal? Vou me valer lá da lei de execução penal, que é a lei 7.210 de 84, o artigo 45 e o artigo 41. Artigo 41, inciso 1, traz aí, direito do preso. É direito do preso a ter alimentação suficiente. Por exemplo, diretor do estabelecimento que deixa o preso sem alimentação. É uma pessoa presa, e o preso, obviamente, ele tem direito a uma alimentação suficiente e o diretor do estabelecimento deixa ele ali sem alimentação. Vai estar em curso em que tipo penal? Aqui no inciso 2, que é a tortura aí chamada de figura equiparada à tortura, tortura imprópria ou também tortura pela tortura. Outra interpretação que nós podemos dar aí, esse ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal,
está previsto lá no 45 da Lei de Execução Penal. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Olha aí o parágrafo 2º, o preso não pode ficar em cela escura, é vedado ao preso ficar em cela escura, é vedado inclusive aí sanções de natureza coletiva. Então, se o diretor do estabelecimento, por exemplo, coloca esse preso para cumprir lá a sua pena de prisão em uma cela escura, sem nenhum tipo de iluminação. Ele vai estar em curso em que tipo penal? Aqui, no crime de tortura previsto no inciso 2. Inclusive também, um exemplo que sempre gosta de cair em prova perguntando se é tortura, se não é tortura. Submeter ao preso ao RDD. Preste atenção, mas submeter o preso ao RDD sem que haja ali, obviamente, uma decisão nesse sentido. O diretor do estabelecimento coloca o preso em RDD, regime disciplinar diferenciado. Mas sem que, obviamente, tenha o quê? Uma decisão judicial que imponha ele ali àquele regime diferenciado. Ok? Então, no momento que o diretor do estabelecimento coloca o preso em RDD sem que haja essa ordem judicial, ele está em curso aí nesse crime previsto no artigo 1º, inciso 2 da Lei 9455. Aí trouxe aí os exemplos que eu falei para você, preso submetido a RDD sem que haja aí ordem judicial, preso aí sendo colocado em cela escura, preso aí sem alimentação, são as condutas aí que serão tipificadas no parágrafo 1º do artigo 1º da lei aí de tortura 9455, que é a figura equiparada à tortura, tortura imprópria ou também chamada de tortura pela tortura. Por fim, a última conduta, parágrafo 2º, chamada aí de tortura por omissão. Como é que é essa tortura por omissão? Aquele que se omite em face dessas condutas, então, todas aquelas condutas ali anteriores que nós tratamos, a pessoa que vem a se omitir em face delas, quando tinha aí o dever de evitá-las ou apurá-las. Então, por favor, sublinhem essas expressões. Então, vai haver uma omissão em relação às condutas anteriores de uma pessoa que tinha aí o dever de evitá-las ou tinha o dever de apurá-las. E essa pessoa que assim age, ela vai incorrer nesse crime de tortura, tortura por omissão, em uma pena de detenção, preste atenção aí, a pena é de detenção de 1 a 4 anos. Aí eu tenho que entender o que é o dever de não evitar e o dever de não apurar, porque há diferença aí. Inclusive, não evitar vai ser considerado crime omissivo impróprio. E não apurar vai ser considerado um crime omissivo próprio. Vamos lá, dever de não evitar. A tortura, ela está acontecendo. Por exemplo, delegado tá lá na delegacia. Tem 2 investigadores que estão lá na sala que a gente chama sala de manjamento, que é a sala de reconhecimento, torturando determinado autor do fato para ele vir a confessar. E o delegado está lá, responsável pelo aquele plantão, inclusive, está vendo que os investigadores dele estão lá torturando o cara. E ele tem o dever de evitar aquela conduta e ele, assim, não evita. Então, a tortura aqui está ocorrendo. Ele está vendo que a tortura está ocorrendo, ele tem o dever de evitar que aquela conduta ocorra e ele se omite. Ele vai responder pelo quê? Pelo parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 9455 de 97. Inclusive, essa conduta de não evitar, quando ele tinha o dever aqui de evitar essa conduta, aqui ele é o quê? Agente garantidor. Eu tenho que olhar o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Ele devia e podia evitar. Lá, aqui ele é considerado agente garantidor, olhando lá o artigo 13, parágrafo 2º, eu tinha o poder e o dever de evitar, ele podia e devia evitar e assim não agiu. O agente garantidor, ele não responde pelo mesmo crime a qual ele tinha que ali evitar a prática daquele crime, ele podia assim agir e assim não vem agir? Ele não responde pelo mesmo crime? Por isso que aqui essa conduta do parágrafo 2º, ela é bem criticada. Por quê? Há uma exceção a essa regra trazida pelo artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Vejamos aqui o exemplo. Se esses
investigadores estivessem matando, pegou o revólver e dá 2 tiros na cabeça do cara. Se eles estivessem matando, se eles tivessem matado aquele autor do fato, o delegado ali que tinha o dever de evitar essa conduta, ele responderia pelo quê? Pelo homicídio. Mas se ele está torturando, a tortura tem um tipo aqui específico para aquele que tinha o dever de evitar, mas ele se omite. Por isso que essa conduta do dever de evitar, porque aqui o agente é um agente garantidor, é criticada, inclusive, a doutrina que diz que seria aí inconstitucional, porque ele é agente garantidor e a regra do 13, parágrafo 2º, ele responde pelo crime ali que ele tinha um dever de evitar e não veio a evitar, porque ele está ali na posição de agente garantidor. Mas, críticas à parte doutrinária, jurisprudência não fala isso. A mãe tem a criança lá, tem um filho, e o padrasto está torturando a criança. O padrasto responde, por exemplo, pelo crime de tortura, a qual, obviamente, a conduta que ele levou a praticar ali a conduta, sei lá, para impor um castigo pessoal àquela criança, enfim, encaixa algumas condutas ali de tortura. A mãe, que tinha o dever de evitar, ela vai responder pelo quê? Pelo parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 9455 de 97. Ok? Então, trouxe aqui o exemplo. Esse exemplo que eu trouxe para vocês é um exemplo da jurisprudência que bateu, não é inconstitucional. Temos uma figura específica que, no crime de tortura, aquele agente garantidor que tinha o dever de evitar e não evitou, ele não responde pela tortura, juntamente com aquele torturador ali, aquele sujeito ativo que está praticando ali a conduta de tortura, como ele é um sujeito, ele é um agente garantidor e tinha o dever de evitar e se omitiu, tem o tipo específico no parágrafo 2º do artigo 1º e é ali que ele deve ser encaixado e, obviamente, responsabilizado. Que pese, então, ter essa doutrina falando que seria inconstitucional em relação a essa conduta de evitar, se omite quando ele podia evitar, porque excepciona a regra do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, temos realmente essa crítica, mas jurisprudência e demais doutrinas aí também fala que tem que aplicar o parágrafo 2º aí para aquele agente garantidor que se omite em face de determinadas condutas quando ele tinha ali o dever legal de evitá-la. É uma regra excepcional aí trazida pela lei. Então, o não evitar, o agente é o quê? Garantidor. E é um crime omissivo impróprio. Se o crime é omissivo impróprio, admite o quê? Tentativa. Mas aqui também tem a conduta daquele que se omite, mas ele tinha um dever de apurar. Aqui não. Aqui ele não é agente garantidor. O legislador aqui só quis evitar o corporativismo nesse momento aqui, que ele tipifica a conduta daquele que se omite e tinha o dever de apurar aquela conduta. O crime de tortura já ocorreu e temos o delegado responsável por aquela investigação. E ele, devendo ali apurar, investigar aquele crime de tortura, ele se omite. Ele não é o agente garantidor. Porque, por exemplo, ele é o responsável da investigação, mas não era o plantão dele, inclusive, não era o plantão dele, ele não estava naquele dia, ele não estava ali na figura de agente garantidor. O dever aqui que ele tem é o dever de investigar, de apurar, ou então até mesmo um promotor que toma conhecimento de uma tortura que ocorreu em determinada sede policial, ele também não vem aí a apurar. Ele não é agente garantidor, mas ele tem o dever por lei de apurar aquela infração penal, ele não apura. Aqui a tortura já ocorreu e a pessoa que tem ali o dever de investigar, de apurar, ele se omite, assim não age. E ele está em curso aqui na tortura por omissão prevista aí no parágrafo 2º do artigo 1º da lei. E aqui é um crime omissivo próprio. E crime omissivo próprio admite tentativa? Não admite aí tentativa. Então, a conduta de não evitar admite tentativa, por se tratar de crime omissivo impróprio, e a conduta de não apurar é um crime omissivo próprio, em razão disso, não admite aí a tentativa. Ou ele se omite e pratica a conduta, ou ele não se omite, e, obviamente, aí a conduta dele será atípica.
e a doutrina fala aí que é uma modalidade especial de prevaricação. E grifa bem esse meu comentário aí final, porque essa conduta não é equiparada à hedionda. Então, as demais condutas previstas, artigo 1º, à exceção do parágrafo 2º, são todas equiparadas a hediondo. Então, a tortura, ela não é crime hediondo, ela é equiparada a hediondo. Mas a tortura por omissão, ela não vai receber o tratamento de crime equiparado a hediondo. Inclusive, isso já foi questão de prova. Então, os demais crimes de tortura, sim, são todos que são figuras equiparadas a crime hediondo. Tortura por omissão? Não. Tortura por omissão não é crime equiparado a hediondo. Então, faça esse apontamento aí, um dos apontamentos mais importantes que gosta bastante de aparecer em prova, que a figura do parágrafo 2º não é equiparado a hediondo. Passando aí, causas de aumento de pena. Parágrafo 4º, que diz, aumenta-se apenas de 1/6 a 1/3, esse quantitativo também gosta de aparecer nas questões objetivas, de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido quando criança, gestante, deficiente ou adolescente. E se o crime é cometido, eu acho que eu dupliquei, eu acho, não tenho certeza. Olha só, eu dupliquei aqui, desculpa, tá, gente? Mas o inciso 2 está completo aí na segunda vez aí que eu dupliquei ele. Vamos lá. Se o crime é cometido por criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Ou se o crime aí é cometido mediante sequestro. Então, recapitulando, o parágrafo 4º traz aí pra gente as hipóteses em que há um aumento de pena de 1/6 a 1/3. Inciso 1, se o crime é cometido por agente público. O inciso 2 aí traz uma listagem de pessoas vulneráveis e, obviamente, leva em consideração a vulnerabilidade de uma criança, de gestante, de uma portadora de deficiência, de um adolescente ou maior de 60 anos, ou se o crime aí é cometido mediante sequestro. E o que a gente tem que fazer uns apontamentos aqui em relação à jurisprudência? Agente público vai aumentar a pena de 1/6 a 1/3. Mas, obviamente, que se o crime tiver como elementar que ele seja um agente público, eu não posso haver a tipificação disso, elementar do crime é que ele seja agente público. E também punir mais uma vez ele pela essa causa de aumento de pena. Seria aqui uma dupla punição. Só a tipificação, porque leva em consideração o quê? Essa qualidade especial do sujeito, no caso, um agente público. E eu aumento a pena também porque ele é agente público? Eu estaria punindo essa pessoa 2 vezes, haveria aí um bis in idem. Então, se o crime não leva em consideração uma qualidade especial do sujeito, inclui-se aqui essa causa de aumento de pena. Inclusive aí, aquelas torturas previstas lá no artigo 1º, inciso 1, a linha A, B e C. Elas não levam em consideração uma qualidade especial do sujeito, então se é um agente público e que pratica alguma daquelas condutas, eu posso vir aqui a aumentar a pena. Inclusive, trouxe aí alguns julgados, obviamente depois vocês façam a leitura do STJ, que falou que é bis in idem, constitui bis in idem, se eu levar em consideração para tipificar a conduta, a condição especial dele, eu não posso também aumentar a pena em razão também dessa condição especial de ser ele um agente público. O STJ já se manifestou nesse sentido, depois você dê uma olhada nesse HC. Trago aí também esse HC do STJ que falou, que trouxe nesse sentido que eu disse para vocês. Sendo maior a reprovabilidade da tortura cometida por agente público, a quem competia justamente cumprir a lei, respeitar os direitos individuais, mostra-se razoável proporcional à aplicação da majorante incerta aí no artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1. Mas, obviamente, ele não levou em consideração o quê? Aqui, ele é um agente público, mas para tipificar a conduta, não foi levada em consideração essa qualidade especial do sujeito. Porque se para tipificar na conduta de tortura, eu tenho que levar em consideração a sua qualidade especial de agente público, eu não posso aqui aumentar a pena
também por ele ser aqui agente público. Esse julgado aqui do STJ que eu trouxe para vocês levou em consideração isso, óbvio. Ele é agente público, mas para tipificar no crime de tortura por ele praticado, não levou-se em consideração essa condição especial dele de ser agente público. Então, em razão disso, realmente, há uma reprovabilidade maior na sua conduta e ele tem que não há nenhum problema em incidir aí essa majorante do parágrafo 4º, ok? Além disso, também gosta bastante de aparecer que, além de o agente público estar em curso no crime de tortura, ele também vai responder pelo ato de improbidade administrativa. Então, muitas questões aparecem também dizendo que, além dele responder criminalmente, ele responde também por ato de improbidade administrativa. Trouxe aí esse mais julgados do STJ, mas agora em consideração aí aquela majorante do inciso 2. Criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Mas aqui, falando da criança, por quê? Há também uma causa de aumento aonde? Lá no artigo 61, inciso 2, ali na F do Código Penal. Aí a pergunta é a seguinte, se pode aplicar essa causa de aumento da tortura, levando em consideração que é uma criança, praticou a tortura, e eu vou aumentar a pena porque era uma criança, e também aplicar o quê? A agravante genérica lá do artigo 61, inciso 2 ali na F, que também leva em consideração o quê? Criança. O STJ diz que sim, eu coloco aqui no material para vocês, no OBS. O STJ entendeu que não haveria que se falar aí bis in idem, porque a majorante da lei de tortura é fundada na menor capacidade de resistência. Ao passo que a agravante do CP, do Código Penal, tem como justificativa a violação ao dever de assistência mútua entre parentes e pessoas ligadas por relações domésticas, coabitação e hospitalidade. Então, como fundamento para a incidência dessa majorante da lei de tortura e da agravante genérica do Código Penal são diversas, pode incidir tanto a majorante da lei de tortura quanto a agravante genérica aí do Código Penal, quando aumentar a pena em relação aí, levando em consideração essa qualidade especial do sujeito passivo em ser criança. E em relação também à causa de aumento aí do sequestro. Incidiria também o artigo 148? Não, porque em razão do princípio da consução vai ficar o quê? Absorvido. Porém, mas olha esse OBS aí. Porém, se houver aí desígnios autônomos no momento que ele pratica a tortura e mantém a vítima ainda com a sua liberdade de locomoção cerceada, não há mais que se falar nesse aumento de pena, mas sim que um concurso material da tortura com o crime do artigo 148, que é o crime aí de sequestro ou cárcere privado. Então, se não há desígnios autônomos, ele pratica o sequestro, seria aí o crime meio, eu vou aplicar a causa de aumento. Mas, há desígnios autônomos, eu pratiquei a tortura e ainda continuo cerceando a liberdade daquela pessoa, aí não, concurso material de crimes. Ok? Por fim, para a gente encerrar aqui esse bloco, efeito automático da condenação. Gente, isso adora cair. Parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição do seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Esse efeito previsto aqui da condenação na lei de tortura é um efeito automático. Inclusive, eles gostam de trazer nas alternativas aí das questões objetivas quais são os efeitos que são considerados automáticos na condenação. Lei de tortura e lei de organização criminosa. Então, lei de tortura e lei de organização criminosa que trazem aí efeitos da condenação, como a perda do cargo, ou a função pública ou o emprego público, na lei de tortura e na lei de organização criminosa são efeitos automáticos da condenação. A exceção da lei de abuso de autoridade, a exceção da lei de racismo, que não são efeitos automáticos. Então, faça esse apontamento no seu material, que eles gostam muito de cobrar. Efeito automático da condenação, presente na lei de tortura e na lei de organização criminosa. Correto. Agora, na lei de racismo e na lei de abuso de autoridade, não é efeito automático da condenação, ok? Deixa eu colocar lá no tablet e preste atenção. A interdição para o exercício
interdição para o seu exercício, né, do cargo, da função, do emprego público, é pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, ele foi condenado a 4 anos. A interdição do exercício do cargo, do emprego, da função pública será de quanto tempo no crime aqui de tortura? Por 8 anos. Então, eu vou pegar a pena e vou duplicar ela para a interdição, obviamente, aqui do exercício previsto aí no parágrafo 5º como efeito da condenação. Coloquei o OBS trazendo outro efeito também, que é considerado automático. E parágrafo 6º, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Doutrina majoritária, inclusive, os tribunais superiores. Quando eu falo aí em anistia, eu incluo também o induto. E a tortura é crime inafiançável. Eu não posso conceder a liberdade provisória com fiança, mas eu posso conceder a liberdade provisória sem fiança. Dizer que o crime é inafiançável não é dizer que eu não posso conceder a liberdade provisória. Ser um crime inafiançável, eu não posso conceder a liberdade provisória vinculada à fiança. Liberdade provisória sem vinculação de fiança, eu posso sim, ok? Preste atenção nessa literalidade aí, ok? Vamos lá, para encerrar a nossa leizinha de tortura, artigo 2º, que traz uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada da lei penal brasileira. Então, a lei de tortura vai ser aplicada de forma incondicionada. E quando? Artigo 2º fala para mim. Aplica-se a lei de tortura quando o crime não tenha sido cometido no território nacional. Então, mesmo que o crime não tenha sido cometido no território nacional, mas se a vítima for brasileira ou estar o autor do fato aqui no território brasileiro, eu vou aplicar a nossa lei de tortura. Então, mesmo que o crime de tortura não tenha sido aqui praticado, tenha sido praticado lá no estrangeiro, se eu tiver uma vítima brasileira, aplica-se a lei de tortura do Brasil. Ou então, o autor do fato, que praticou esse crime lá fora, ele está aqui no território nacional. Inclusive, mesmo que a vítima não seja uma brasileira, seja uma vítima também estrangeira. Se esse autor do fato praticou tortura fora do território nacional, mas ele está aqui no Brasil, eu também posso vir aplicar a lei de tortura por expressa previsão no artigo 2º aí, no artigo 2º da Lei 9455 de 97, que traz aí uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Ok? Então, terminei com vocês os apontamentos pertinentes que nós temos que fazer quando nós estamos estudando a lei de tortura. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar a lei de tortura e ler todos os dispositivos, porque a literalidade que cai. Então, terminamos aqui a lei de tortura.